Vamos ao item 1, já que temos a presença do senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência, sendo bem-vindo, como sempre, é o PLC 48 de 2015, senador Cristóvão. Bom dia. Bom dia. Senhor presidente, senhores senadores, trata-se de um projeto de lei da Câmara, número 48/2015, da deputada Flávia Moraes, que altera a lei número 9.472, de 16 de julho de 1997, dispondo sobre o encaminhamento das mensagens curtas de texto e telefonia celular destinadas aos serviços públicos de emergência. A proposição tem 3 artigos. O artigo 1º define o escopo da iniciativa. O artigo 2º acrescenta o artigo 78 à Lei 9.472, 16 de julho, que é a Lei Geral das Telecomunicações, que torna obrigatório o encaminhamento gratuito das SMS e estabelece que serviços públicos de emergência deverão conferir tratamento adequado às mensagens de texto. O artigo 3º determina que a lei, que se originar da proposição, entrará em vigor 180 dias após sua publicação. Nos termos do artigo 104, raia C, do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão opinar sobre proposições. O projeto cuida de matéria inserida na competência legislativa da União, cabendo ao Congresso Nacional dispor sobre o assunto. Não há norma constitucional que, no aspecto material, esteja em conflito. Analisados os aspectos relacionados à constitucionalidade e juridicidade, passamos à análise de mérito da iniciativa. Conforme observado pela autora, a deputada Flávia Moraes, parcela expressiva da população ainda está excluída dos benefícios proporcionados pela massificação dos serviços de telefonia celular. Embora o uso do SMS tenha se disseminado amplamente entre os usuários de telefonia móvel, o uso desse recurso ainda não é uma realidade para muitos brasileiros em função dos custos dos pacotes de serviços. Essa limitação prejudica, sobretudo, os deficientes da fala, que são tolhidos do acesso aos serviços de emergência. Igualmente prejudicados são os cidadãos que, em situações de grande risco e impossibilidade de uso do serviço de voz, veem-se impedidos de acionar os órgãos competentes por meio das mensagens de texto encaminhadas por celular. Forçoso reconhecer, todavia, que a Agência Nacional de Telecomunicações já regulamentou a matéria, assegurando a gratuidade de acesso dos usuários do SMP aos serviços públicos de emergência. É o que determina o artigo 19 da Resolução 477 de 2007, cuja redação dada pela Resolução 627 de 28 tem um conjunto de artigos, senhor presidente, que eu me permito, solicito, se posso passar por cima, uma vez que é do conhecimento e está em todos os vademecums das leis brasileiras. Convém destacar que a Lei Geral de Telecomunicações, ao instituir uma agência para regular o setor, conferiu à Anatel o poder de expandir normas. Nesse sentido, em função da opção legislativa de atribuir poder normativo à Anatel, a lei deve se limitar a estabelecer os princípios e as normas gerais. Nesse contexto, e tendo em vista que a medida prevista no projeto de lei exame já encontra abrigo em resolução da Anatel, entendo que o PLC número 48 deve receber emenda substitutiva para assegurar de forma ampla o direito dos usuários dos serviços de telecomunicações a acessarem gratuitamente o serviço público de emergência. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 48, nos termos da seguinte emenda, que está escrita aqui. Nessa emenda tem apenas o artigo 1º, artigo 3º da Lei 9.416 passa a vigorar a acrescida do inciso. Artigo 3º, e aí vem o item 13, a gratuidade de acesso aos serviços públicos de emergência. Finalmente, o artigo 2º, conforme regulamento, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Conforme a regulamentação, o regulamento é um adendo oral que eu estou fazendo, porque Perfeito. Não saiu aqui. Com emenda substitutiva. Então, em discussão, o relatório do senador Cristóvão. Nós estamos deliberando já, presidente? Sim. É? Sim. É não terminativo, né? Não terminativo.
Não, é só para parabenizar aí o autor e o relator, senador Cristóvão. Eu ia fazer exatamente, solicitar ao relator que ele incluísse no artigo 3º, inciso 13, ao final da redação, a gratuidade de acesso ao serviço público de emergência na forma da regulamentação. Mas como eu só poderia fazer a emenda no turno substitutivo, no turno complementar, e como nós não vamos ter aqui, no plenário, eu ia pedir para ele incorporar no texto, na forma da regulamentação. Ele já o fez. Como sempre, ele, competente, já fez a introdução do texto, no texto, na questão da regulamentação necessária para aqui. É justo, o projeto é importantíssimo, mas precisa ser regulamentado. Faz de conta, senador Flash, que já usando a lei, o senhor mandou para mim essa sugestão por SMS. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns, senador Cristóvão. O WhatsApp também, por que não? A própria tecnologia resolve e antecipa problemas que poderiam surgir. Então, em discussão, ainda não havendo mais quem queira discutir, em votação, permaneçam como estão aqueles que concordam. Aprovado. Aprovado o relatório, que passa, então, a constituir o parecer da CCT, favorável ao projeto, nos termos da emenda número 1 CCT, substitutivo, a matéria vai para plenário.